E é sempre desafiador, na realidade, a gente dar aula, né? E quando a aula é presencial, a gente tem a oportunidade de ter o feedback ali, né? Sentindo. E a aula online, ela é mais desafiadora ainda, porque, poxa, será que eu estou conseguindo alcançar as expectativas de quem está me assistindo? Não é? Será que eu estou conseguindo alcançar o objetivo quando você prepara tudo? Porque quando a gente prepara tudo, a gente tem a. Você bola estratégias para alcançar o outro, para despertar o interesse pelo conhecimento, né? E a aula online é mais desafiadora ainda. Daniele, deixa eu te Oi. fazer uma pergunta. Me conta um pouco da sua trajetória profissional nessa área de ensinar inglês e se é a primeira vez que você dá aula online. Bom, vamos lá. Eu sou formada pela PUC em letras, né, com habilidade para duas línguas, no caso aqui no Brasil, português e inglês. E eu já me formei há mais de 10 anos, depois eu fiz uma pós-graduação em psicopedagogia, voltada mais para a área do conhecimento de como que é projetado o conhecimento na criança, não é? A partir da idade que ela é introduzida à escola e como que funciona essa aquisição de conhecimento na linguagem, comportamental, né? Tudo que a gente tem de novo. E estar dando aula online é super novo, eu acredito que não só para mim, mas para muitos professores, né? Eu acho que esse acontecimento dessa pandemia fez com que a gente buscasse um conhecimento maior em tecnologia, em como alcançar através da tecnologia, né? E depois que eu terminei a faculdade, eu iniciei um mestrado na Unicamp, mas eu não finalizei porque a área que eles iam era uma área diferente da que eu estava interessada. Na realidade, no início do mestrado era o que eu queria mesmo, mas depois eles acabaram falando mais sobre línguas nativas, e aí eu abortei aquilo porque, na realidade, o que eu queria mais era a linguística aplicada, que é o aprendizado da língua hoje, né? Como que a gente consegue aprender uma segunda língua? Por que a criança aprende mais fácil? Por que o adulto, depois de um certo tempo, não consegue fazer a aquisição da linguagem como deveria ser feito, né? Quais são as barreiras que têm que ser quebradas? Essa sempre foi a minha área de interesse, né? O desenvolvimento da linguagem no cérebro, como pode ser abordado em diferentes faixas etárias para que cause realmente uma quebra dos bloqueios que a gente, quando adulto, acaba criando para aprender uma segunda língua, né? Então, a minha formação foi nessa direção. E o ensino online, com a pandemia, foi totalmente inovador, né? É engraçado que quando eu terminei a minha pós, uma das matérias da pós falava sobre a inserção da tecnologia na aprendizagem. E a gente sabe como que a tecnologia influencia não só a vida das crianças, mas dos adolescentes e dos adultos, né? A geração que nasceu com essa tecnologia, ela tem muito mais facilidade para lidar com essa tecnologia do que, no caso, a minha geração, que no meio do caminho começou a buscar a tecnologia para viver e como forma de facilitar a nossa vida, né? Daniele, Então, desculpa, que você falou tanta coisa interessante aí eu achei muito legal essa questão essas questões que você levantou, né? A facilidade de aprender, a faixa de idade. Eu queria incluir uma questão, uhum, a questão geográfica para você. Por exemplo, uhum, Portugal
ela está na Europa. Não sei quantos idiomas se falam lá, no mínimo 15 aí, botar o alemão, holandês, francês, sei lá, todos aí, italiano, espanhol. Então, o inglês lá, eu acredito, a posição geográfica de Portugal favorece a aplicação desse idioma que você está aprendendo. A questão do Isso. Brasil não ser geograficamente rodeado por países diferentes da língua latina, né? Isso conta no aprendizado? Isso é uma questão minha, viu? É uma questão Uhum. muito mais minha, que eu estava discutindo isso, eu até escrevi um artigo sobre isso. Por que a gente estuda 12, 13, 14 anos e não fala inglês? No Brasil, né? No No Brasil. Brasil. É. Olha, eu acho que não é nem a questão geográfica. Na minha opinião, é mais a questão cultural mesmo. Você vê que a maneira do brasileiro lidar com as coisas é muito diferente do que qualquer outro povo que, por exemplo, americanos, europeus, né? A questão de não é nem se dedicar, sabe? Porque existem muitas pessoas que são dedicadas, mas mesmo assim, foi como você falou, elas ficam 12, 13 anos, não é? Estudando a língua e não conseguem desenvolver aquilo. Isso tem a ver também com a nossa formação educacional, não é? Porque a gente chama isso de skills na língua, no aprendizado da língua, né? Que são as habilidades. Então, assim, vamos imaginar que o nosso cérebro, a parte da linguagem, ela fica localizada aqui atrás do lado esquerdo, né? Então, quando a criança, quando nós nascemos, ela é completamente, vazia. Vazia em termos de linguagem, não é? Uhum. Então, assim, a criança vai crescendo e ela vai preenchendo aquilo. Quando a criança é inserida a uma segunda língua desde muito cedo, e eu aconselho a partir dos 3 anos de idade, ou até antes, a exposição para a língua, ela é excelente, porque até os 10 anos de idade, por exemplo, nós vamos nos encher de vocabulário, não é? E Uhum. estrutura sintática vai ser, a criança vai ter uma maturidade maior a partir dos 10 anos de idade. Então, vamos pensar assim, ó. Eu falei que o cérebro, como se fosse a parte da linguagem, uma caixinha, né? Então, ela vai enchendo. Se eu colocar uma segunda língua, é como se eu dividisse, sabe, essa caixinha e o desenvolvimento da segunda língua fosse igual ao da primeira língua. Não existe uma comparação que o adulto faz. Quando você adulto aprende uma segunda língua, automaticamente você compara com a sua língua mãe. Não é? E a criança ela não faz isso. Vamos dizer assim, ela não tem um preconceito linguístico. Porque nós Uhum. somos formados e nós criamos preconceitos em tudo que a gente faz. E isso permeia todas as áreas da nossa vida. Né? E para o adulto, e a gente volta a falar aí do brasileiro no caso, para a gente conseguir vencer essas barreiras para colocar uma segunda língua, ele teria que encontrar, e isso é muito pessoal, o ponto dele de quebra dessa comparação para sua língua mãe. Tá? É como se eu subisse degraus. Aí, assim, eu sou adulto, aí tá aqui. Eu consegui inserir um degrau aqui, ó, lá embaixo na minha caixinha. Aí eu vou indo, desenvolvendo, até que eu consigo fazer como a criança faz, né? Trazer uma igualdade. E a partir do momento que você consegue uma segunda língua, ser bilíngue, para você virar um poliglota, assim, o seu cérebro desenvolve rapidamente. Olha, a minha questão, vou falar no meu caso particular. Assim, eu não vou dizer que eu falo inglês. Eu não falo. Eu escuto muito bem, eu leio livros, vejo filmes, escuto algumas músicas, mas se eu pegar a letra, eu não falo porque eu não, talvez a minha percepção é porque eu não pratique muito, né? Mas talvez em pouco tempo, se eu for para um país de língua inglesa, fazer uma missão, em pouco tempo eu vou pegar a fala. Mas eu estudei italiano também.
Eu me formei num curso de italiano. E isso que você falou é verdade. Na hora de eu aprender o italiano, tudo bem, italiano é uma língua latina, mas tem muita aproximação com o português, em Isso. alguns casos. Mas a facilidade de eu aprender, eu acredito nisso. Eu acredito que quando você aprende uma língua para passar para a segunda. Agora, se eu for estudar francês, talvez eu. Exatamente. Ou se eu for estudar um outro idioma. É exatamente assim que funciona. E assim, por que para o brasileiro, né? É tão difícil. Olha, quem mora em Portugal foi como você disse, a proximidade de outros países que estão falando outra língua é muito maior. E também, assim, a facilidade de eu encontrar pessoas que falem outros idiomas em Portugal é muito mais fácil do que se eu encontrar aqui no Brasil. Eu acho que a outra língua, a língua inglesa, ela permeia muito mais num país como em Portugal do que num país como no Brasil. Né? E você sabe que eu vi um artigo. Eu vou procurar esse artigo aqui, dizendo que Portugal é um dos países que melhor se fala inglês, não língua inglesa, que melhor se fala o inglês no mundo. Eu vou procurar isso aqui. Eu acredito nisso mesmo, sabe? E assim, olha, você quer ver isso que você falou, se eu tiver que ir para um outro país e ficar lá num projeto, eu tenho certeza que a minha língua vai desenvolver? Vai mesmo. Sabe por quê? Porque quando você é jogado, vamos dizer assim, você não vai ser jogado, mas você é colocado em uma situação assim que vai gerar um estresse no seu cérebro, vai causar um choque e vai fazer uma quebra, vamos dizer assim, nesse degrau, e aí você vai desenvolver na segunda língua facilmente. Não, eu vou tirar pela minha filha. A minha filha passou 50 dias na Itália com 15 anos. Ela fez um curso de 1 ano italiano básico. Ela voltou com sotaque. Ela ficou falando italiano 50 dias. E volta mesmo. E volta. Você quer ver uma outra coisa? Você ser inserido nessa segunda língua, ou a gente encontra casos também, por exemplo, de uma pessoa que é colocada assim numa situação e não consegue desenvolver nada, né? Às vezes, eu lembro que na faculdade a gente fez um estudo de caso de um homem que ele já era numa idade madura, vamos dizer assim, uns 30 anos. E aí ele tinha estudado, 15 anos da vida dele, ele tinha estudado línguas sem sair do país dele, no Brasil, por exemplo. E quando ele foi colocado numa situação de estresse, num outro país, ele não conseguia falar nem a língua dele. É como se fosse um bloqueio mesmo, né? Sobre isso, eu tenho 2 questões. Primeiro, a tecnologia ela é boa em alguns momentos, mas ela nem sempre ela traz benefícios. Eu tenho conhecidos que foram com a família morar nos Estados Unidos e eles simplesmente só viam televisão brasileira, só falavam com brasileiro, no trabalho era só brasileiro, só ficavam na internet falando em português. O inglês voltou pior do que quando foi. Não volta falando. Eu conheço muitos casos assim. 2 anos, hein? Passaram 2 anos. E você vê? Porque eles não se inseriram na cultura, na maneira de viver daquelas pessoas, e aí eles não forçaram o cérebro a entrar naquela conexão, porque é uma conexão mesmo, não é? É como se eles fizessem, na realidade, assim, isso inconscientemente, né? É um bloqueio com aquela língua, porque aprender uma outra língua é aprender sobre a cultura daquela língua também, não é? Porque eu falo isso para os meus alunos. Se saber vocabulário fosse aprender uma outra língua, a gente decorava o dicionário e estava tudo certo, não é? Verdade. Mas não é isso, não é isso. Né? A maturidade do vocabulário é transformada em estruturas e aí você consegue desenrolar. Quanto à tecnologia que você falou, olha, a criança e o adolescente hoje têm muito acesso à tecnologia, mas é exatamente isso. Eles têm acesso à informação, mas eles não têm maturidade para transformar aquela informação em conhecimento, né?
Por isso que aí entra um professor, entra um curso, né? Aí vai entrar esse outro recurso para desenvolver aquela informação e aquela informação se tornar conhecimento. Porque é muito... A parte mais difícil é essa, não E é? você, e você que estudou, só dar um aviso aqui, nós estamos chegando na metade da entrevista com a professora Daniele, professora de inglês, Daniele Basso. Quem quiser acompanhar ela nas redes sociais. Fala aí, Daniele, o nome da sua rede do Facebook, do Instagram. Isso, lá no Instagram está como Dani Basso e no Facebook também, Dani Basso. Ok. Só procurar a professora nas redes sociais. A gente está aqui batendo um papo. Ela dá aula de inglês para a gente, para o nosso projeto Vitalidade 2020. E, Dani, deixa eu te perguntar. A gente falou alguns dos problemas, né? Mas as vantagens de se aprender um idioma como o inglês. Eu vi um artigo também falando que até para o mal de Parkinson, você aprender um idioma, ele previne certas doenças. É verdade isso? O que você tem a dizer sobre os benefícios de se aprender um idioma como o inglês? É verdade. Sabe por quê? A linguagem no seu cérebro, ela está relacionada, como todas as outras partes do nosso cérebro, estão interligadas, não é? E uma doença como essa, ela vai fazendo o quê? Ela vai atrofiando todas as suas funções. E quando você estimula o seu cérebro, a sua capacidade de ir além do que está se formando dentro do seu corpo, aquilo vai reagir ao contrário do que a doença faz com a pessoa, né? Ela vai trazer estímulos positivos de todos os outros órgãos que vão trabalhar em conjunto com o esforço que você tem através da linguagem. É isso que vai acontecer. Vai trazer benefícios, sim. Por isso que, olha só, você vê que interessante que os velhos, né, os idosos que eles praticam, eles fazem palavras cruzadas, eles têm muito mais dificuldade, assim, eles vão demorar mais, ou se eles não tiverem uma propensão para desenvolver um Alzheimer e outra qualquer doença degenerativa cerebral. Nesse sentido, ele vai conseguir combater os sintomas com muito mais sucesso do que com quem vai deixando atrofiar, né, a parte da linguagem. Isso é verdade, sim, é comprovado cientificamente, né? Joia. Pode falar, pode falar. A gente estava falando lá sobre como aprender o inglês, né? Que nem assim, por que hoje a geração que se não se dedicar em coisas que para nossa geração era assim comum, eles não vão conseguir desenvolver, né? A área do conhecimento da linguagem que é tão importante. A área crítica, eu digo, porque é por isso que você tem crianças que são autodidatas para uma segunda língua. Eu aprendi primeiro inglês sozinha. Depois eu fui para uma escola, depois eu fui para boas, aí eu fui buscar outras metodologias, né? Que aí se adequavam até ao que me causava interesse, e depois eu fui para a universidade. Essa maturação de como aprender, de como desenvolver o seu método pessoal, que vai atingir mesmo a fluência, ela é pessoal, né? Por isso que às vezes tem pessoas que passam por tantas metodologias e falam, nossa, não deu certo nenhuma. Realmente, porque ela não encontrou a metodologia que para ela vai desenvolver, né, todas as habilidades, todos os skills que a aprendizagem de uma língua ela exige, né? E tem outra coisa também, olha só, quando a gente estava falando sobre o bloqueio, né? Quando você, eu fiz, por exemplo, vamos dar um exemplo, uma pessoa que fez inglês, mas eu fiz 20 anos de inglês, eu faço inglês desde criança. Então, ela vai ter uma vivência no exterior, ela vai ter um contato completo com a língua onde as pessoas só falam outro idioma. A primeira sensação que ela tem, quando ela tem contato com outro idioma fora, é que dá um branco, é que ela não sabe nada. Eu já passei por situações assim. O meu primeiro trabalho como intérprete de um grupo de americanos. Eles vinham
Ai, qual era a cidade? Era você é intérprete também? Você é intérprete também? Eu trabalhei como intérprete, eu tive essa oportunidade, assim, foi maravilhoso. Por vários anos até. Eram grupos que vinham para o Brasil e aí eles precisavam de intérpretes para fazer o trabalho deles, né? E eu trabalhei como intérprete. Eu vou contar assim, uma experiência que foi pessoal, que a primeira vez que eu fiz o trabalho, eu fui encontrá-los. Então, quando eu cheguei, e aí a líder deles veio falar comigo, me deu um branco. Eu falei, meu Deus, eu não conseguia falar uma palavra. Aliás, eu não entendia nada do que eles falavam. Meu Deus, tudo que eu estudei, aonde foi parar? E aí ela virou para mim e falou assim, calma, esse é o primeiro choque. Daqui a meia hora você vai estar conversando com eles assim, naturalmente. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Dali meia hora eu já estava entendendo o inglês dele, o sotaque deles, super carregado, né? Porque é aquele inglês mais acaipirado mesmo, né? Na região lá do... Tinha gente do Tennessee, tinha gente da Califórnia, então era bem acentuado, né? E é exatamente isso que aconteceu, né? Você tem o choque, dá o branco, não é? E aí depois seu corpo vai sincronizando, né? Eu tive a oportunidade na minha carreira de ir 2 ou 3 vezes para fora do país participar de congressos, é isso mesmo. Primeiro dia você, caramba, não vou entender nada. No segundo dia você está batendo papo no cafezinho já, desenrolando. Exatamente. Mesmo falando muita coisa errada, mas você está... E não é assim, assim vai... Eu achei aqui o artigo. Portugal é o 12º melhor país do mundo no que respeita a bem falar em inglês. Alcançou pela primeira vez um nível de proficiência muito elevado. Legal, a proficiência linguística. Uma vez quando eu terminei a faculdade, o último teste nosso, eu tive uma professora inglesa mesmo. Ela era inglesa e ela era muito rígida. Ela parecia aquelas frontline, sabe? Super assim, com o coquinho, a sainha. Ela era a inglesa e super exigente. E no último ano, ela aplicou um TOEFL em nós, na turma. E eu... Aonde isso? Aonde? Isso foi na faculdade, no último ano de faculdade. Ela pegou o teste e ela era aplicadora, né? Então, ela trouxe para a sala e aplicou na turma. Só que ela aplicou e nós não sabíamos que ela estava aplicando. Acho que isso que foi o mais legal, né? E, na verdade, o teste, ele não é um teste de proficiência que exige muito da gramática ali. O que esse tipo de teste exige? Ele exige um raciocínio na outra língua, né? Então, quando você Eu fiz o TOEIC. Eu fiz o TOEIC, né? o TOEIC. TOEIC, sim. É isso mesmo, Que tem outra abordagem, né? Isso aí, dá uma entrevista de umas 3 entrevistas isso aqui, falar de teste de proficiência, hein? Dá mesmo. Qual o melhor, qual a aplicação, né? Qual é a diferença do TOEFL para o TOEIC? Na realidade, eles buscam um busca mais a proficiência com sotaques diferentes, né? Ele busca mais o inglês americano, o outro vai ser reconhecido por universidades inglesas. Essa só que é a diferença. Entendi. E a validade deles é a mesma, porque eles têm que ser refeitos depois de um tempo, né? Alguns valem 3 anos, outros valem 2 anos. É assim, então você não faz o teste, você é permanente naquele teste, né? Na realidade, a certificação, ela tem uma expiração e depois de um tempo você volta a fazer o teste novamente, né? Porque a língua muda, né? A língua é viva, essa que é a verdade. Por isso que ele tem que ser refeito mesmo. A linguagem, ela muda. O inglês que nós falamos hoje pega um inglês de Shakespeare, 1500 e pouco. É completamente diferente, né? E a gente estava falando de accents, né? Os sotaques, né? Eu lembro que eu me perdi em Londres. E eu fui perguntar a alguém, onde é que fica
não entendi nem o Nada. raio, nada. Mas talvez a pessoa estava num momento complicado e tal. Mas assim, eu particularmente, eu gosto mais do inglês britânico do que o inglês americano. Eu me soa melhor, assim, eu gosto de ouvir o inglês britânico, né? E as diferenças, se você pegar um inglês africano, já é um outro inglês. Se você for o africano, que eu digo lá do Centrão, lá, um país daquele, o sul-africano já que tem muita presença ali. Se você pegar um australiano, você percebe já nuances, né? Nossa, é. É verdade? O E indiano, o oriental? o oriental. O Tenta falar oriental. inglês com o japonês. É. Olha, uma vez eu tive que passar 3 dias acompanhando um japonês. Eu ficava eu e ele com dor de cabeça tentando falar inglês um com o outro. Olha, você vê uma coisa importante que você falou, né? Eu fiquei com dor de cabeça. Geralmente, quando você passa por uma transição de linguagem assim, nesse sentido, é super comum a pessoa sentir fortes dores de cabeça no final do dia, no final do período que ela passou por aquilo. E assim, isso é um bom sinal, sabia? Isso é um bom sinal, que significa que o Agora, nosso cérebro está progredindo, né? me disseram que você começa a saber que está aprendendo um idioma quando você começa a sonhar naquele idioma. Faz sentido isso? Olha, na realidade, eu teria que pesquisar sobre isso. Isso eu nunca ouvi falar, não. Mas assim, você pode, para mim, você tá totalmente fluente no outro idioma quando você pensa realmente no outro idioma, sabe? Você começa a pensar. Acontecia muito comigo isso quando, por exemplo, eu tava fazendo ali o trabalho de intérprete e aí me perguntavam alguma coisa em português e eu respondia em inglês. Mas era automático, não era nada forçado, era automático. Então, você começa a ser, né, fluente no outro idioma quando você realmente começa a pensar. Por isso que eu falei para você dos testes. São testes de raciocínio lógico, por quê? Porque você tem que raciocinar completamente na língua. A outra língua, ela foge da sua cabeça quando você está praticando aquilo. Sim, ajudou e muito. E eu dou um recado para quem, sabe, entra em todo tipo de atividade. Pegue uma atividade, foque em uma atividade que o projeto apresenta para você de uma maneira tão acessível e foque no que está sendo oferecido para você, né? Porque você não encontra isso em qualquer lugar, né? A gente tem muito lixo eletrônico por aí. E a gente sabe que o o Vitalidade está apresentando é qualidade em todas as coisas que ele tem realizado. Tá? Então eu faço um convite para você, vem participar. Tome como um objetivo, escolha algo que te interessa e deixe que aquilo desenvolva você. Esse é o meu recado. Tá, joia. Obrigado, Daniele. Forte Eu abraço. que agradeço. Até mais. Tchau, tchau.